Deixa eu pegar minha agenda aqui, ó. Dia 3/12, conselho, 14h30. 14h30, é. Bom, então Eu, vamos lá. nesse Bom dia... Bom dia, Janete. Bom dia, professora Bilu. Bom dia, Janete. Tá Bom. com beleza no colo? Não, o rapazinho tá aqui, ó, no meu pé. Eu falei, não vai ter jeito, não. Deixa eu pegar logo. Bom, então vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Com muita satisfação, né, com muito prazer que recebemos aí o professor Matheus Lisboa Nobre da Silva para a palestra Geoparques, modelo de gestão territorial para o desenvolvimento sustentável, né? O professor Matheus, ele é graduado em Geologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é mestre em Geociências pelo Museu Nacional e doutor em Geologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atua em projetos na área de pesquisa mineral, geoprocessamento, cartografia, geologia ambiental, indústria de petróleo e educação. Realiza estudos sobre geodiversidade, geoconservação, geoparques e divulgação do conhecimento científico. E, atualmente, faz parte do Departamento de Geologia da Unesp de Rio Claro, campus Rio Claro. Então, Matheus, muito obrigado por disponibilizar seu tempo, né, para poder compartilhar conosco aí toda a sua experiência em relação ao geoparque, o que seria, na verdade, um geoparque, qual a sua importância. Então, agradeço novamente e passo a palavra a você. Muito obrigado. Obrigado, Marco. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. É sempre um prazer a gente discutir um pouco sobre a temática de geoparques. Eu sei que é um público bastante diverso, né? Temos, pelo que o Marco me falou, temos advogados, biólogos, ecólogos. Então, preparei uma apresentação bastante ampla para mostrar a vocês as diversas possibilidades de estudo e de aplicabilidade dessa temática, né, de geoparques, que nada mais é do que um modelo de gestão. Então, como vocês estão num programa de desenvolvimento, isso tudo se encaixa com os geoparques. É uma temática que tem surgiu já num contexto mundial há mais de 20 anos, mas que tem se expandido no Brasil e na América Latina como um todo, principalmente na última década, tá? E aí, como a gente vai falar hoje, o Brasil tem se tornado um país de destaque nesta área e que tem trabalhado e discutido muito essa temática junto com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com a busca de um desenvolvimento socioeconômico mais igualitário, por meio do uso ambientalmente mais sustentável dos recursos naturais. Então, é basicamente isso. Preparei aqui uma apresentação de uns 40, 45 minutos. Depois a gente pode discutir, mas também não se acanhem, podem me interromper, podem levantar a mão aí, que eu vou escutar aqui a mão levantada e posso responder as perguntas ao longo da apresentação também, tá bem? Como o Marco falou, eu estou aqui em Rio Claro, tá, na Unesp. Ao final da apresentação vou deixar meu e-mail, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, não se acanhem e podem mandar uma mensagem. Muito bem. Mas antes da gente falar especificamente de geoparque, eu preciso introduzir a vocês a um termo específico que a gente chama geodiversidade, ou seja, uma diversidade geológica do planeta. A gente tem um planeta, como vocês sabem, muito diverso, né? Com uma natureza bastante ampla, seja em termos de fauna e flora, seja de elementos geológicos, de paisagens diversas. É o único planeta, até o momento conhecido, com vida, dentro do sistema solar, pelo menos, e dentro de nossa galáxia. Essa diversidade nos transforma o quê? Numa casa, né? A casa dos seres vivos, que incluindo nós mesmos. A gente não pode pensar a natureza e o desenvolvimento sustentável sem nos colocar também como seres vivos dentro desse ecossistema, tá? Quando a gente vai falar de natureza, e isso até mesmo nos jornais, no Jornal Nacional, no Fantástico,
muito se fala no termo biodiversidade, que eu aposto que muitos de vocês devem ter já ouvido falar na vida de vocês. As crianças escutam falar sobre esse termo nas escolas, está nos livros didáticos. Nós temos o Instituto Nacional de Conservação da Biodiversidade, que é o ICMBio. Mas a vida no planeta, e é isso que esse gráfico está mostrando, ela surge aproximadamente há 3,5 bilhões de anos, mas de forma muito microbiótica, invisível aos olhos nus, organismos muito simples, que surgiram há 3,5 bilhões de anos. A vida, com essa diversidade de famílias, de espécies, como a gente conhece hoje, surge mesmo de forma mais ampla a partir de 540 milhões de anos, que é o termo geológico que a gente fala, o período geológico do Fanerozoico, quando a vida se torna visível aos olhos. Mas antes da vida existir, foi necessário que o planeta se estabelecesse. Então, o planeta Terra, e aí a gente tem os dados geológicos que mostram isso, ele tem 4,6 bilhões de anos. No começo, era um planeta totalmente de fogo, muitos terremotos, muitos vulcões em atividade que impediam o surgimento da vida. Mas esta vida, ela surge no momento em que o planeta passa por processos geológicos que permitem que existam os continentes, que permitam que existam diferentes rochas, solos necessários para a fixação de vegetais, por exemplo, e isso se dá ao longo da história da Terra. Então, antes de existir a vida no planeta, precisou existir elementos geológicos que permitiram essa diversidade. E esses elementos geológicos é o que a gente chama de geodiversidade. Então, a natureza, a gente compreende, é formada pelo conjunto de biodiversidade, ou seja, dos seres vivos, fauna e flora, e pelo conjunto também de geodiversidade, que são os elementos geológicos como rochas, solos, fósseis, formas de paisagem, a própria água. Ou seja, aquilo que não tem vida é o que a gente compõe o termo geodiversidade. E esse é um termo bastante importante que vocês compreendam para o que a gente vai discutir aqui, tá? A geodiversidade, ela está em todo canto. E a gente costuma dizer na geologia, e a gente até brinca com os nossos alunos, se vocês, até mesmo aí na sala de vocês, nos quartos, nos escritórios onde vocês estão assistindo essa palestra, se vocês conseguirem me dizer um local, algo dentro do ambiente que vocês estão, que não tem um elemento geológico ou da geodiversidade, como a gente vai falar a partir de agora, em sua composição ou no seu processo de fabricação, aí a gente já dá o 10 para vocês. Porque não existe, tá? Mesmo quem tiver aí com a camisa de algodão, por exemplo, é o meu caso, o algodão vem da biodiversidade, mas para que a gente possa costurar as nossas camisas, a gente vai precisar de agulhas. E essas agulhas vão vir de onde? Né? Vão ser formadas por aço inox, que vão ser explorados de minerais do planeta. Então, a geodiversidade está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E nos nossos próprios celulares. Isso daqui é uma tabela de elementos químicos em que são necessários para que a gente faça a construção de um mero smartphone. E esses elementos químicos, sejam os metais de transição, sejam os elementos mais alcalinos, ou de outros grupos da tabela periódica, são retirados de elementos geológicos, ou seja, de elementos da geodiversidade. Então é importante que vocês entendam que a geodiversidade está no nosso dia a dia. Ela está nos ecossistemas, ela sustenta a vida no planeta, tá? Ela está nas nossas casas, né? Os diferentes elementos que a gente utiliza para as nossas construções, para o nosso habitat, enquanto seres humanos, a gente extrai a matéria-prima da natureza, da geodiversidade. E da mesma forma, outros seres vivos também utilizam a geodiversidade para o seu habitat, tá? Então, no passado, essa geodiversidade já foi utilizada pelos nossos antepassados, pelos povos originários, para as pinturas rupestres, por exemplo. Aqui é uma imagem de uma pintura rupestre, lá no meu Rio Grande do Norte, tá? O Lajeado de Soledade, é um sítio arqueológico bastante importante. Mas para que a gente tivesse o registro dessas pinturas, a gente precisaria antes, por trás, ter uma tela em branco. Essa tela em branco são as rochas. E para que esses povos originários pudessem contar a sua história, também precisaria de um pigmento, que eram os minerais.
Então, essa relação nossa dos seres vivos e dos seres humanos com a geodiversidade é bastante antiga. A gente utiliza a geodiversidade para a prática de lazer, por exemplo, para atividades de turismo, como, por exemplo, um rapel em cachoeiras. Aqui na nossa região aqui de Rio Claro, na Lândia, Ipeúna e Tirapi, nós temos muito essa prática, né? Que é o uso, basicamente, de elementos da geodiversidade, que é a rocha e a água, para a prática de alguma atividade de turismo, por exemplo, certo? Os seres vivos também fazem esse uso, e eles fazem esse uso como, por exemplo, um cacto. Utiliza-se de pequenos fragmentos ou pequenas fraturas em rochas para se estabelecer e se desenvolver, tá? Então, essa relação da geodiversidade é muito importante. Essa imagem, vocês conhecem, essa daqui especificamente foi gerada por IA, mas todos vocês imaginam que sabem de onde estamos falando, né? Da cidade do Rio de Janeiro, o Pão de Açúcar ali, que é uma cidade que já foi considerada paisagem cultural da humanidade, tá? Agora, imaginemos se o Pão de Açúcar tivesse sido destruído, né? Se ele tivesse sido totalmente ocupado pela própria atividade humana, se as rochas que formam esse aglomerado natural, né, esse elemento da geodiversidade tivesse sido destruído. Então, como se daria essa nossa relação? Impacto muito grande. Então, os elementos naturais, para além da fauna e flora, são muito importantes para o nosso dia a dia, então, na vida das nossas cidades. Então, o que compõe a paisagem muito famosa do Rio de Janeiro nada mais é do que a geodiversidade. Isso aqui são rochas, que às vezes se estabelece uma pequena flora, né? Como, por exemplo, nesse caso aqui do Morro da Urca e do Pão de Açúcar em si, mas é basicamente rocha, basicamente elemento da geodiversidade, que se não existisse, a própria paisagem do Rio de Janeiro seria diferente. Ok? Então, como essa geodiversidade está presente no nosso dia a dia, a gente vai utilizá-la de alguma forma. Então, é impossível que a gente proteja tudo. Mas existem alguns elementos que a gente precisa proteger, como, por exemplo, a paisagem do Rio de Janeiro enquanto paisagem cultural. Então, para isso, a gente precisa de uma gestão territorial. A gente precisa de algum modelo de uso desses elementos que seja mais sustentável e que nos traga tanto a preservação desses locais, como também o uso mais sustentável pelas comunidades urbanas e pelo também o ecossistema como um todo. Então, para que serve um geoparque? Tá? Nada mais é, e aí de forma muito sucinta, é um modelo que vai nos permitir utilizar essa geodiversidade, e em especial aqueles locais que têm algum valor, como por exemplo a paisagem do Rio de Janeiro tem um valor cultural bastante importante, valor paisagístico muito importante, mas existem outros valores, existe importância para o turismo, existe importância para a ciência, para a educação, para a formação do ser humano, para a própria biodiversidade. A gente não pode discutir a proteção de uma fauna e de uma flora ameaçada de extinção sem antes discutir também o solo em que essa flora, por exemplo, se estabelece. Tá? Então, o geoparque vai ser esse modelo de gestão que vai permitir um uso sustentável dessa geodiversidade, mas, ao mesmo tempo, protegendo aqueles locais que têm uma importância superlativa. De forma bem sucinta, é isso. Mas antes da gente entrar, de fato, na definição clássica de que é um geoparque, a gente costuma dizer o que não é um geoparque. Porque muitas vezes esse termo, né, de parque, no contexto até mesmo brasileiro, que nós temos os parques naturais, os parques estaduais ou nacionais, pode confundir um pouco. Mas então, o que não é um geoparque? Primeiro, não é um parque geológico, tá? Como, por exemplo, a gente tem aqui próximo, em Itu, o Parque do Varvito. Não é um local fechado ou um empreendimento turístico só, em que as pessoas vão pagar o ingresso para entrar. Não é isso, tá? O geoparque, ele pode ter um parque geológico dentro da sua área, mas ele não é somente isso. Ele não é uma lista de monumentos, ou seja, a gente não vai sair aqui dessa palestra, cada um dizendo um local que acha interessante, por motivos
mais geológico, né? Paisagens importantes nas cidades de vocês, e dizer que isso é um geoparque. Não é. Tá? Um geoparque, ele demanda a relação desses elementos com a própria natureza e com as comunidades. O geoparque também não é áreas isoladas, então eu não posso fazer um geoparque aqui com Rio Claro e com, por exemplo, São Carlos, que não estão unidas, ou Araraquara. Tá? A gente tem que ter um território. E aí, se temos aqui geógrafos, não sei, mas a geografia discute muito bem isso, esse conceito de território, né, de territorialidade, ou seja, de uma continuidade e uma identidade da comunidade com aquele território. Tá? Também não é uma categoria de unidade de conservação de proteção ambiental. Então, daqui a pouco a gente vai discutir, mas o geoparque ele abrange uma grande área, e essa grande área não vai estar impedido de nada. Pode continuar tendo mineração, pode continuar tendo usinas eólicas, usinas hidrelétricas, pode continuar tendo trilha. Não é uma área de proteção integral ou de uso sustentável, muito menos uma unidade de conservação. Pode haver dentro do geoparque áreas de proteção ambiental e unidade de conservação, mas o geoparque em si não é isso, tá? Então, o que é um geoparque? E essa é a definição clássica e de forma mundial, e o que a gente utiliza internacionalmente, e até os órgãos, como, por exemplo, a Unesco, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, mas é o termo que a própria Unesco utiliza, tá? Então, um geoparque, ele é uma área geográfica única e unificada, tá? Onde locais e paisagens de importância geológica internacional são gerenciados com o conceito holístico de proteção, educação e uso sustentável, ou seja, desenvolvimento sustentável. Então, o geoparque está focado no desenvolvimento de uma área, certo? Então, de forma mais simplificada, vamos olhar cada parte dessa definição. A primeira, área geográfica única e unificada, ou seja, tem que ser um território. E um território no sentido geográfico mesmo da coisa, ou seja, precisamos ter áreas unidas que estejam fazendo limite entre si para que a gente forme um geoparque. E quando a gente fala em área geográfica, aqui a gente está falando em limites políticos mesmo, tá? Então, um município que seja ligado com o outro por meio dos seus limites geográficos pode se tornar um geoparque, tá? Então, Rio Claro, junto com Ipeúna, com Piracicaba, por exemplo, pode se tornar um geoparque, que é o que a gente vai dar o exemplo daqui a pouco do projeto que a gente tem aqui em São Paulo, tá? Segunda parte da definição, onde locais e paisagem de importância geológica são de importância geológica internacional, tá? O que isso quer dizer? Que nesta área, neste território, a gente tem que ter alguns locais em que haja uma importância internacional para aquele local, de acordo com diferentes métodos. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro, em tese, ele poderia ser um geoparque? Existem trabalhos hoje que já discutem. Por quê? Porque lá nós temos paisagens que têm relevância internacional, certo? E a terceira parte é que o geoparque é gerenciado por um conceito holístico de proteção, educação e desenvolvimento sustentável. Então, a gente vai pegar esse patrimônio geológico, tá, que seja internacional, dentro desse território e vai trabalhar com ele para a sua proteção desse ambiente, para a educação e para desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável fomentando a própria economia local. Isso por meio do turismo, por meio de diferentes atividades com artesão, em diferentes atividades com a própria indústria. Então, o desenvolvimento sustentável para que haja proteção desses locais, certo? Então, um geoparque, ele é um projeto de desenvolvimento regional, ele é um local em que vão ocorrer diferentes atividades, sejam turísticas, culturais e educativas, tá? É um local em que as belezas naturais e a cultura se relacionam, então a comunidade tem que ter um sentimento de pertencimento, de abraçar aquela ideia, em que a gente tem toda a atividade normal da economia acontecendo,
o Geoparque ele vai vir apenas para ampliar esses diferentes atividades, vai trazer mais uma fonte de renda para a população local. E, a partir disso, ele vai permitir que a população atual e a futura possa aproveitar dessas belezas naturais, principalmente desse patrimônio geológico. E, por fim, tudo isso aliado com uma visão conservacionista. Ou seja, em que a gente vai gerar a promoção da economia, gerar a promoção do turismo regional sustentável e até mesmo internacional, mas sem degradar aqueles locais específicos que tenham alguma importância geológica internacional. Isso é um geoparque. E isso está aliado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tá? A própria Unesco, que é hoje quem está muito à frente do programa de geoparques, nos diz que todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são alcançados em áreas de geoparque. Tá? Uns menos, outros mais, mas todos eles estão envolvidos em um projeto de geoparque, porque isso vai fomentar esse desenvolvimento sustentável. Então, aqui é um pequeno gráfico que a gente fez em um trabalho alguns anos atrás, mas que vai mostrar, dentro desse, relacionando-se muito com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como é que um geoparque vai trabalhar para isso. Então, ele vai trabalhar as pessoas por meio de uma nova forma de geração de renda, seja ele o turismo, seja ele o artesanato, seja ele os meios de hospedagem, ou mesmo outras atividades econômicas. Então, por meio disso, vai se trabalhar na erradicação da pobreza, da fome, na melhoria de saúde, por meio, claro, do aumento de arrecadação de impostos, que pode se converter em melhoria de saúde e educação, e vai tentar promover também a igualdade de gênero, favorecendo a integração, principalmente dos grupos minoritários, sejam as mulheres, mas também outras comunidades originárias. Então, povos originários, indígenas, quilombolas, também acabam sendo bastante integrados por meio de um projeto de geoparque. Tá? As parcerias. Um geoparque ele não existe sem parceria. Tá? Ele é um trabalho que vai envolver sempre diferentes instituições e diferentes pessoas. Então, vai trabalhar muito no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 17, que é dessas alianças institucionais. Vai trabalhar também com a prosperidade, ou seja, garantir vidas mais prósperas, mais harmônicas com a natureza. Trabalhando as cidades, a mitigação das desigualdades, melhorando as infraestruturas, trazendo emprego e a melhoria da economia e, claro, trabalhando em energias mais limpas. Vai promover a paz por meio da paz e da justiça, em que você também tenha um reconhecimento das comunidades originárias. A gente teve recentemente em um geoparque no Chile, onde há uma grande discussão com os povos originários lá do sul do Chile, que são os Mapuches. E os Mapuches eles são envolvidos no geoparque, e com isso se tem o respeito daquela comunidade local, originária, mas mitigando os embates que antes haviam com a tentativa de invasão desses territórios. Então, se preserva também essas comunidades e, ao mesmo tempo, favorece a economia. Tá? E vai trabalhar muito com o planeta, o consumo consciente, a preservação da água, as mudanças climáticas, oceanos, principalmente nos geoparques mais litorâneos, e principalmente, claro, com o meio ambiente. Então, o geoparque ele trabalha isso, os ODS, por meio dessas relações. E o geoparque ele tem 4 pilares fundamentais. E é aqui que a gente pode pensar muito bem o que cada um dentro de sua área pode vir a trabalhar. Primeiro, ele tem que ter um patrimônio geológico de valor internacional. E aí, com isso, quem vai trabalhar mais são as pessoas de áreas mais naturais, Os geólogos, geógrafos, engenheiros ambientais, ecólogos, vão trabalhar mais nesta parte, neste pilar de um geoparque. Ou seja, definir esse patrimônio geológico, se de fato ele é de valor internacional ou não, e para isso existem diferentes metodologias na ciência que não nos cabe aqui. Mas não vai bastar termos esse patrimônio lá. A gente vai ter que ter uma estrutura de gestão.
E aí vão vir os advogados, os contadores, os políticos, os gestores, porque o que é esse modelo de gestão? Tá? E aí, em termos de Brasil, a gente tem diferentes exemplos. Isso pode ser um consórcio público entre municípios, isso pode ser uma associação de diferentes entidades, isso pode ser uma fundação de uma universidade, por exemplo, isso pode ser uma ONG. Então, quem vai definir essa entidade jurídica que vai gerir esse território para a promoção desse patrimônio e conservação dele vai ser, por exemplo, os advogados, os contadores, os administradores. Então, aqui vão estar esses profissionais. Mas também não vai bastar a gente ter o patrimônio geológico lá e ele ser gerido. Esse patrimônio ele precisa ser divulgado. Então, ele precisa ter visibilidade. Eu preciso entrar nesse território e ver uma placa de um geoparque. Eu preciso ir em outro geoparque e lá ter um mapa do meu geoparque. Eu preciso estar no site de informação turística lá do estado de São Paulo e preciso ter lá informações sobre o geoparque. Tá? Então, isso quem vai trabalhar já é o pessoal mais da publicidade, propaganda, pessoal da comunicação. Então, isso precisa ser também desenvolvido. E o quarto pilar é o trabalho em rede. E o trabalho em rede, que é esse network, é envolver diferentes atores e diferentes instituições. É envolver diferentes comunidades, é envolver diferentes ONGs, é envolver diferentes empreendedores, tá? Então, nesta parte, todo mundo pode se envolver. Então, funcionando esses 4 pilares, a gente pode ter um geoparque, tá? E hoje o geoparque é uma ideia que surgiu há mais de 20 anos, tá? Surgiu na Europa há mais de 20 anos. E há exatos 21 anos, ela foi implementada por meio de uma rede internacional. E há exatos 10 anos, a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura, abraçou a ideia. Então, a Unesco, que foi criada, não sei se vocês sabem, mas a Unesco ela foi criada no contexto da Segunda Guerra Mundial para a promoção da paz e da educação, da cultura em todo o mundo. E a própria Unesco que vai definir alguns critérios para a proteção de diferentes elementos da natureza ou elementos da nossa cultura. Então, em 71, a Unesco criou o Programa do Homem da Biosfera, que é o que define as reservas da biosfera no mundo. Em 72, veio a Convenção do Patrimônio Mundial, e aí vocês já devem ter ouvido falar, o Cristo Redentor é o Patrimônio Mundial da Humanidade. Então, isso quem define é a Unesco, por meio da Convenção do Patrimônio Mundial. E em 72 também, a Unesco criou um Programa Internacional de Geociências, que era para trabalhar a questão de geociências e promoção da educação da Terra em todo o mundo. Mas, com o surgimento dos geoparques na década de 90, início dos anos 2000, a Unesco, desde 2015, refere ainda a criação de geoparques e passa e transforma o que era antes Programa Internacional de Geociências, agora se chama Programa Internacional de Geociências e Geoparques. Então, da mesma forma que este programa de 71 define as reservas da biosfera, esse define o Patrimônio Mundial da Humanidade, este novo programa define geoparques mundiais da Unesco. Ou seja, territórios que são chancelados por uma organização das Nações Unidas e recebe um selo chamado Geoparque Mundial. E com isso você tem uma visibilidade, claro, mundial e fomenta o desenvolvimento territorial sustentável dessa região, tá? Hoje nós temos 759 reservas da biosfera, 1.223 sítios do patrimônio mundial e 229 geoparques. Mas levando em conta que este programa aqui tem apenas 10 anos, este é o que mais cresce no mundo hoje. Tá? Então é o maior desenvolvimento no mundo. No Brasil, a gente tem 25 patrimônios da humanidade. O mais recente foi aqui em Minas, que é os cânions do rio Peruaçu. E é isso, quando a gente recebe uma chancela dessa, sai em todos os jornais, isso aumenta a atratividade do local. Né? Temos 7 reservas da biosfera, tá? Caatinga, Mata Atlântica, Serra do Espinhaço, entre outras, Amazônia. Então, essas são as 7 reservas da biosfera. E hoje nós temos no Brasil 6 geoparques mundiais da Unesco.
sendo 2 no Nordeste. O Seridó é onde eu fui chancelar, recebeu o título da Unesco em 2022 e foi onde eu trabalhei mais tempo. Tá? Desde 2015 eu venho trabalhando com esse território aqui. E aqui mais próximo da gente, a gente tem o Geoparque Uberaba, que tem como grande destaque, daqui a pouco a gente vai falar, os dinossauros. Então, esses são os 6 geoparques no Brasil. E a nível de mundo, é isso que nós temos. Nós temos muitos geoparques na Europa e muitos na China. Então, se vocês já viram imagens daquelas maravilhosas formações na China, com as florestas de pedra, que de vez em quando aparece na TV ou mesmo nas redes sociais, quase todas aquelas imagens são de áreas de geoparque. Tá? Então, a China investe muito pesado nesse cenário de geoparques para promoção até mesmo do turismo. Então, se alguém aqui já viu aquele filme Avatar, que tem aquelas cenas também bem... já tem alguns anos, né? Mas aquelas cenas são muito inspiradas nas paisagens da China em territórios de geoparque. Tá? Então, esse é o panorama geral que nós temos hoje. O Brasil é o território com o maior número de geoparques em todo o continente americano. Tá? Nós temos 6, o Canadá vem em seguida com 5 geoparques. E a América Latina, como um todo, tem 15 geoparques, mas também está crescendo bastante. Por esse mapa, vocês podem ver, como curiosidade, né, que os Estados Unidos não tem nenhum geoparque. Mas por quê? Por uma decisão política, porque o presidente, né, Donald Trump, tirou os Estados Unidos da Unesco. Então, se você não está na Unesco, você não vai ter um geoparque da Unesco, certo? Mas eles também não se preocupam muito com isso, porque eles já trabalham há muitos anos com uma pegada dos parques naturais, os parques nacionais surgiram nos Estados Unidos. Mas esse é o panorama internacional. Veja que a África hoje já tem alguns geoparques, e são geoparques muito interessantes. Tá? Então, é um modelo que está se espalhando em todo o mundo. Apenas Portugal, que é do tamanho do estado de Pernambuco, tem a mesma quantidade de geoparques que o Brasil. E, a partir de abril, o Portugal irá passar o Brasil, porque eles terão, a partir de abril do próximo ano, mais um geoparque. Então, terão 7 geoparques em um território do tamanho de Pernambuco. Então, vejam como, mesmo países dito desenvolvidos, né, em termos mais capitalistas, tem favorecido o desenvolvimento de geoparques a nível mundial. Certo? No Brasil nós temos 6, mas nós temos uma infinidade de outras iniciativas que vem trabalhando aí nos últimos 20 anos em termos de projeto. Tá? Então, essas áreas vermelhas todas são projetos de geoparque. Então, ou elas foram candidatas e não receberam o título da Unesco, porque passa-se por uma avaliação. Não vou me detalhar muito aqui, depois na discussão vocês podem perguntar, a gente detalha. Mas o Brasil tem mais de 30 projetos de geoparque. Cada área dessa tem território, tem patrimônio geológico de relevância internacional e vem pensando a gestão. Até o momento, nós só temos 6 dentro da rede mundial. E aqui no estado de São Paulo, dos 2 projetos que existem, apenas um está, de fato, em atividade, que é o projeto Corumbataí, e, sem medo de errar, é o projeto com maior avanço a ser candidato à Unesco. A gente pretende enviar nossa candidatura para a Unesco em 2027. Tá? Então, daqui a pouco eu vou apresentar um pouquinho esse território, mas em breve a gente pode ter um geoparque da Unesco aqui no estado de São Paulo. E para que isso serve? Para desenvolver a comunidade e proteger esse patrimônio. Então, isso vai atrair novos investimentos, atrai novos públicos, atrai infraestrutura e atrai diferentes possibilidades para a própria comunidade, por meio do desenvolvimento regional. Tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de geoparques para que vocês conheçam um pouquinho mais do que é isso, e ao final eu apresento um pouquinho do nosso Geoparque Corumbataí aqui, para que depois a gente abra para as discussões. Está bem? Então, o primeiro geoparque é o que eu conheço ele pessoalmente, e que para mim é o melhor geoparque do mundo, que é o Arouca Geoparque Mundial da Unesco. Ele fica no centro-norte de Portugal. Tá? Ele é formado por apenas uma cidade chamada Arouca. Para quem gosta de vinhos, né, assim como eu, a região dos vinhos verdes
é nesta região também bem próxima, então ela é quase na região onde se produzem os vinhos verdes. É uma cidade bastante pequena, 328 quilômetros quadrados apenas, tá? E que lá eles vêm trabalhando com o Geoparque já há quase 15 anos. Tá? Então você vai na cidade e você vê a marca do Geoparque, Arouca Geoparque. Isso aqui é um mercadinho agrícola, tá? Em que eles vendem os produtos dos produtores locais, e aqueles produtores que têm uma produção baseada em produtos orgânicos, sem uso de fertilizante, com a alimentação mais saudável, eles vendem nesse mercado chamado Arouca Agrícola e recebem um selo tanto do Geoparque como desse outro programa, que é o programa GeoFood. Essa foto da direita é de um restaurante que a gente foi, e lá no restaurante tem a marquinha do Geoparque. Então as pessoas que vão lá sabem, isso daqui é um restaurante que ele é parceiro do Geoparque. E o que é que se tem lá? São dois destaques principais do Geoparque Arouca. O primeiro é esse tipo de rocha, tá? Que se chama, são granito, tá? Vou entrar em detalhes, mas é um tipo de rocha ígnea formado pela solidificação do magma, tá? E que ele forma esses nódulos, ou seja, esses pequenos aglomerados de um mineral que a gente chama de biotita, são esses pretinhos. Só que lá ele tem essa curiosidade que ele forma esses pequenos nódulos concentrados. E com a evolução do tempo e da erosão natural, esses nódulos acabam saindo da rocha. Então lá, essa rocha é conhecida como pedra parideira, porque as pessoas, é a rocha dando luz a uma rochinha. Tá? E é isso, claro, se entrou antes mesmo da existência do Geoparque, isso já era conhecido, e as pessoas diziam que por isso essa rochinha ela dava fertilidade às pessoas. Então, tinha-se a lenda que você pegava um nódulo desse, colocava embaixo da cama e as mulheres se tornavam mais férteis. Não sei se é verdade, mas uma colega minha foi para lá, trouxe uma rochinha dessa e pouco depois ela engravidou. Mas se tem essa relação, né? Ou seja, é um elemento da geodiversidade que se relaciona com a própria comunidade. Então, o Geoparque vem para divulgar isso e também para proteger. Tá? Então, isso é um elemento da geodiversidade protegido pelo Geoparque. Tá? E aí se tem hoje um museu, o Museu da Casa das Pedras Parideiras, que é um local que as pessoas vão visitar. E eu tive lá no meio da semana, tinha gente visitando. Então, tinha gente no meio da semana e no frio desgraçado, que para mim, que sou do Nordeste, era sofrido. Mas realmente tinha essa atratividade. E vejam que não é uma estrutura muito grande, mas que tem essa rotatividade de visitantes. E o outro destaque é isso daqui, isso aqui são fósseis, tá? De um bichinho chamado trilobita. Ele era uma antiga baratinha do mar, tá? Que normalmente ele alcançava 10 centímetros, não passava muito disso. Mas lá em Arouca, eles encontraram esses trilobitas, aqui é uma escala de 5 centímetros. Então lá se encontram esses trilobitas de mais de metro. Então é uma coisa muito rara em que eles protegem por meio do Geoparque, tá? E fazendo essa divulgação. E a partir do Geoparque surgiram outras iniciativas, tá? E é aí que vieram, aos poucos, fomentando mais o turismo. Então, o turismo hoje em Arouca é favorecido pelo Geoparque e por outras iniciativas que vieram a partir dele. Então, isso daqui é a segunda maior ponte pêncil da Europa, tá? Quando ela foi iniciada a construção dela, ela foi pensada para ser a mais alta, mas aí, logo depois vieram os holandeses e construíram uma maior. Mas é basicamente uma ponte de turismo, que é basicamente para você andar até o outro ponto e voltar, tá? E aqui embaixo você tem um vale do Rio Paiva, que é um rio bastante famoso, e aí as pessoas vão simplesmente para cruzar, ver a paisagem e ter essa experiência. Isso aqui foi construído somente depois que o Geoparque se tornou realidade, e aí vieram novos investimentos. E este local já é o 5º ano seguido que eles recebem o título de melhor atrativo turístico da Europa. E atrativo relacionado com os ambientes naturais. Tá? Então vejo que o Geoparque veio para divulgar. Isso na Europa. No Brasil, o primeiro Geoparque Mundial da Unesco é o Araripe, no sul do Ceará. Tá?
ele recebeu a chancela antes mesmo do programa ser da Unesco. Antes era apenas com os auspícios da Unesco. Mas, desde 2006, é um geoparque mundial. Tá? E o Araripe está lá no sul do Ceará. Aqui é um mapinha geológico, apenas para vocês entenderem que não tem uma grande diversidade de rochas. Tá? Mas o que nós temos lá no Araripe é uma imensa quantidade de fósseis. No Araripe você encontra fósseis de peixe, de pterossauro, de dinossauro, de ave, de crustáceo. É uma coisa impressionante. É tanto que eles recebem um título que a gente chama na geologia de Lagerstätten. É um termo em alemão, apenas para definir áreas com grande patrimônio paleontológico. Então o Araripe tem isso, tá? E hoje eles têm lá, isso aqui são placas, tá? Que é o Araripe, como o Geoparque colocou, as pessoas param nesses locais, vão ler sobre a geodiversidade da região, sobre o patrimônio geológico, e depois vão vivenciar as paisagens, vão vivenciar esse patrimônio local, tá? Então, nas placas da cidade, as placas turísticas, já vai falar sobre Geocity, que são os atrativos do Geoparque, vai falar sobre esses atrativos, vai estruturar isso de forma geológica, tá? De fazer essa divulgação do Geoparque. E aí, ó, diferentes fósseis. São muito impressionantes, tá? Se vocês tiverem oportunidade. Aqui são fósseis de libélula, você consegue ver as asas. Aquela história de que o sertão vai vir a mar, na verdade, o sertão já foi mar, porque lá no interior do Ceará já foi mar. Por isso que a gente tem fósseis de peixe. Tá? Então, o patrimônio que o Geoparque Araripe vem protegendo. Isso aqui são fósseis de plantas também. Então, lá no Araripe, eles têm fósseis a dar de rodo. E, além disso, eles têm um patrimônio cultural muito forte, que é o Padre Cisso, tá? Que é lá na cidade de Juazeiro. E o Padre Cisso já era um defensor do meio ambiente. Tá? Então, que as pessoas, quando vão fazer alguma oferenda a Padre Cisso, olha o que elas levam. Elas levam rochas e vão deixando ao longo do caminho para agradecer alguma bênção ou pedir alguma proteção a Padre Cisso. E é como ele era um defensor do meio ambiente, as pessoas vão, ao longo das trilhas, você vê vários aglomeradinhos de rocha. O Seridó, que é o meu xodó, eu trabalhei há muitos anos, ainda hoje venho fazendo pesquisa lá, é no interior do estado do Rio Grande do Norte, tá? 170 quilômetros da cidade natal, são esses 6 municípios. E lá a gente tem também um patrimônio geológico bastante importante. Isso daqui são elementos da geologia que a gente chama de disjunções colunares, parecem umas escadinhas, né? Só que isso daqui é uma evidência de um vulcanismo de 25 milhões de anos. Ou seja, há 25 milhões de anos, no interior do Rio Grande do Norte estava tendo um vulcão, o que é algo muito raro. Hoje a gente só tem vulcões na América do Sul, na região dos Andes, né? Do Chile, Bolívia, Peru. No Brasil nós não temos, mas há 25 milhões de anos, o que para a geologia é um tempo muito curto, nós tínhamos vulcanismos no interior do Rio Grande do Norte. E lá nós temos também um patrimônio mineiro muito grande. Cada pontinha branquinha dessa daqui é um mineral chamado scheelita, que ele tem essa propriedade de aparecer sobre a luz negra, e ele é muito importante para, na ponta das nossas canetas, as canetas que tem uma bolinha da caneta Bic, essa pontinha é feita desse mineral, tá? De onde a gente extrai o tungstênio. Além de paisagens também muito bonitas, né, no interior do Rio Grande do Norte, que formam, às vezes, por exemplo, a Pedra da Caveira. Então, tem uma questão das paisagens muito importantes. E aqui também é um morro mais alto, onde foi colocada uma pequena capela. Então, mostra a relação da comunidade com esse patrimônio geológico. E, além disso, pinturas rupestres de mais de 10 mil anos, mas que antes, claro, precisava existir a tela, que é a rocha, o patrimônio geológico, tá? Aqui é um trabalho que a gente fez lá no Seridó, com entrevista com diferentes pessoas do território, e que, de fato, elas mostraram que elas reconhecem, por meio do Geoparque, o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Alguns objetivos mais alcançados, outros menos, tá? Mas que prova essa relação. O mais perto da gente aqui é o Geoparque Uberaba, ele é bem novinho, foi chancelado pela Unesco no ano passado, então ele tem um pouco mais de um ano. E lá o destaque são os dinossauros. Os maiores dinossauros do Brasil são encontrados em Uberaba. Então lá a gente tem esses fósseis, que muitos foram encontrados nesse local, que é a Caieira.
é também somente um município, que é o município de Uberaba, tá? Assim como o Arouca, e aí nesse local foram encontrados muitos fósseis de dinossauros. E para finalizar, tá? A gente tem aqui no estado de São Paulo um projeto em atividade, que é o projeto Geoparque Corumbataí. Ele é liderado aqui pela Unesp, principalmente por professores aqui do Departamento de Geologia, mas não só, temos de outras instituições também que contribuem com a gente. E aqui no Corumbataí, que é um desses projetos, né, mas hoje de fato é o único no estado de São Paulo em atividade, o Ciclo do Ouro parou. E dentro de todos esses, realmente o que a gente vê que está mais avançado para tentar uma candidatura ao Unesco. Nossa logo é essa, tá? Ela mostra um dos nossos patrimônios, que é esse aqui, que é o Mesossauro, é um fóssil, daqui a pouco eu vou mostrar ele, mas é um fóssil também bastante importante para contar a história da Terra, e nas nossas paisagens, né? Não sei se vocês reconhecem aqui, o Morro do Cuscuzeiro, o Camelo, o Gezinguele, então todos, essa é a nossa logo mostrando esse patrimônio. O Geoparque Corumbataí são 9 municípios, Analândia, Corumbataí, Tirapina, Ipeúna, Rio Claro, Santa Gertrudes, Charqueadas, Cordeirópolis e Piracicaba. É um território bastante amplo, são 3.100 km² e em torno de 700 mil habitantes. Tá? E o que se relaciona muito com ele, além dos fósseis, é a bacia hidrográfica do rio Corumbataí, que vai ser super importante depois para alimentar o rio Piracicaba e, em seguida, o rio Tietê. O que nós temos aqui também é um patrimônio paleontológico bastante importante. Isso daqui, de forma bem simples, é uma base de dados da paleontologia que mostra fósseis que foram descritos na nossa região, e esse vermelhinho é porque foram todos descritos nesse período aqui do tempo geológico, que é o que a gente chama de Permiano, ou seja, entre 300 e 250 milhões de anos atrás, e muitos fósseis foram descritos aqui na nossa região. O curso de Geologia em Rio Claro, ele só existe porque a gente tem uma geologia muito específica aqui nessa nossa região, o que justifica também a existência de um geoparque. E o que nós temos principal são esses fósseis, né? Como, por exemplo, o fóssil de Mesossauro. Esse daqui é uma imagem de um fóssil que a gente encontra aqui em Rio Claro mesmo, tá? Mas é esse bichinho aqui, se vocês olharem na minha câmera, tá? Esse bichinho aqui, que está aqui na minha prateleira, ele é um mesossauro, isso aqui é uma escultura que um aluno meu fez, tá? É um bicho que não existe mais, mas ele era um réptil. E ele foi encontrado no Brasil e na África. Por ele ser muito pequeno, a gente, pela anatomia dele, sabe que ele não conseguiria nadar do Brasil até a África, ele não conseguiria atravessar o Oceano Atlântico. Então, ele é uma evidência muito importante de que no passado geológico, até mais ou menos 150 milhões de anos, o Brasil estava junto com a África. Então, quem vai nos provar isso é, por exemplo, o Mesossauro, e que a gente encontra muito aqui no Sudeste e em algumas partes da África. Tá? Então, ele é importante para contar essa história. E, além disso, nós temos essas paisagens muito, muito bonitas, bastante importantes aqui na nossa região. Tá? E aí a gente vem trabalhando isso já por meio da educação, por visitas em áreas que a gente chama de geossítios, né, os locais de interesse, onde a gente encontra, por exemplo, os fósseis. A gente vem trabalhando essa educação também por meio de exposição. Isso aqui é uma exposição que a gente fez, terminou, tem 15 dias, no shopping de Rio Claro, onde a gente teve um público bastante interessante. No período, visitaram o shopping mais de 200 mil pessoas, não temos o controle da exposição, mas neste período da exposição nós tivemos mais de 200 mil pessoas visitando o shopping com essa atividade, contando essa história geológica. E a gente já começa a ver a logo do Geoparque sendo utilizada, tá? Então, aquela questão que eu te falei de visibilidade. Aqui é a Fazenda São Judas Tadeu, se eu não me engano é Ipeúna, o pessoal já está utilizando para a própria divulgação, tá? Esse aqui do lado, que é muito bonito, são imãs de geladeira, o pessoal de Cordeirópolis está fazendo, então daqui a pouco vocês vão chegar lá em Cordeirópolis, lá naquela área lá dos cafés,
e pode comprar um imã, por exemplo, do Geoparque, um imã do Mesossauro, e conhecer um pouco mais dessa história. É isso que o Geoparque vai fazendo. Isso aqui são placas que o município de Ipeúna está produzindo, tá? E eles vão espalhar na cidade de Ipeúna, mostrando que a pessoa está no Geoparque Curubataí, para a pessoa vir conhecer um pouco mais sobre esse território. E, a partir disso, gerar, imagine, desenvolvimento sustentável, nova economia, gerar essa economia e, ao mesmo tempo, proteger esse patrimônio. Esse é o mote de um geoparque, certo? A gente já vem discutindo isso também por meio da gestão, então a gente trabalha os diálogos metropolitanos, a discussão política também precisa ser feita, a gente vem também fazendo isso. Então, por meio, pensando naqueles pilares do geoparque, a gente tem um patrimônio geológico bastante importante, a gente está começando a ser visível, né? A gente tem trabalhado em rede há bastante tempo, a gente visita outros geoparques, a gente vai em outros eventos, a gente tem apoio das secretarias de Estado e municipais, e a gente tem também um modelo de gestão, que no nosso caso é uma fundação, tá? Somente isso. E é isso que a gente vem trabalhando e desenvolvendo esse projeto aqui no Rio Grande do Norte. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês, e de forma muito sucinta. Geoparque nada mais é do que um modelo de gestão territorial, tá? Um modelo que venha proteger esse patrimônio geológico, mas também que venha desenvolver as comunidades e as pessoas. Certo? Deixo aqui os meus contatos e, se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade, estamos aí para isto. Muito obrigado. Bom, Matheus, muito obrigado, Matheus. Foi muito boa a sua palestra. Eu mesmo, estando no departamento aí de geologia, sendo vizinho de vocês, desconhecia essa profundidade, né, esses detalhes do que é um geoparque, e certamente boa parte do nosso público aí sequer sabia desse geoparque nessa região, né, na nossa região aqui vizinha, né, Corumbataí, Ipeúna. Então, inicialmente, foi muito boa a sua palestra, agradeço muito você poder compartilhar conosco aí o seu conhecimento em relação a essa questão do geoparque. A gente vai abrir aqui, eu sei que você está com o tempo um pouco apertado, mas eu gostaria de iniciar aí as perguntas, Matheus, para você, até por uma questão de não ser uma área que a gente domina aqui, né, no nosso programa. A gente enfrenta, né, como você falou inicialmente, né, do conceito de geoparque, que ele é diferente de um parque geológico, ele é diferente de uma unidade de conservação, mas pegando um pouco a experiência que a gente tem da criação dessas unidades de conservação, desses parques ecológicos, existe sempre vamos dizer assim, um certo conflito entre a criação do parque e algumas regras que são instituídas, né, de conservação, estou dizendo mais de unidade de conservação e tudo mais, né? Existe aí algumas regras e algumas restrições, né, em relação a determinadas atividades que, normalmente, às vezes já são até desenvolvidas nessa região, né, nessa área que vai ser criada um parque, vai ser criada uma unidade de conservação, não estou falando de geoparque, e isso gera sempre um conflito entre as comunidades locais, né, que já desenvolvem aí uma atividade econômica e que essa atividade muitas vezes entra em conflito com as restrições da criação dessa unidade de conservação, ou essa unidade aí de preservação, né? E isso sempre é um ponto de conflito, né? No momento que você vai regulamentar a criação desse parque. Então, eu não sei se isso, como você colocou muito bem no início, né, ele não tem tantas restrições como uma unidade de conservação, você permite diversas atividades, não é tão restritivo. Então, minha pergunta, ela vai, num primeiro momento, existe esse conflito, porque
é aquela história, quando você vai criar uma unidade de conservação, o cara que vai ganhar com o turismo, ele concorda e ele é favorável e incentiva. Agora, na verdade, aquela pessoa que muitas vezes tem que abrir mão de uma atividade econômica e não tem uma atividade ligada ao turismo, muitas vezes ela não tem interesse em mudar de atividade ou trocar, vamos dizer assim, o ramo de atividade. Então, queria saber se essa configuração do Geoparque ela enfrenta, né, esse conflito. Essa seria uma primeira pergunta. E uma segunda pergunta, se me permite também, é como é que se dá a sustentabilidade financeira desses geoparques, né? Como é que você sustenta, na verdade, sendo que também na sua fala, eu não desconhecia isso, você muitas vezes não tem uma cobrança de entrada, é uma questão que é livre, né? Então, como que se dá também a gestão financeira, a sustentabilidade financeira desse geoparque? Vamos lá, Marco. A primeira pergunta. Aqui no Brasil, as discussões que a gente faz, né, os pesquisadores da área de geoparque, a gente costuma dizer que o termo geoparque, o ideal para a gente do Brasil seria que fosse outro, né? Porque faz essa confusão de parque e geo. Só que não tem, né? E eu já tive a oportunidade de conhecer quem criou esse termo de geoparque, e ele realmente pensou nisso, mas não existiria outro termo que representasse isso. No Brasil, a gente já teve, por conta dessa confusão, um caso clássico no Paraná, que o pessoal começou a desenvolver um projeto de geoparque lá, muito interessante, ali pela área de Ponta Grossa, que tem um patrimônio geológico muito interessante. E aí, só que tem muitos fazendeiros, né? E aí, por conta da palavra parque, eles entenderam que era uma área de proteção ambiental e os pesquisadores chegaram a ser ameaçados de morte por conta disso, tá? Hoje, só que isso já tem 15 anos, né? Foi no início dos anos 2010. Hoje, pelo menos nas áreas que tem o geoparque, essa diferença já está muito bem sedimentada. Porque todo mundo que trabalha com isso deixa muito claro, nenhuma atividade é proibida dentro de um geoparque. E a segunda questão é que um geoparque ele também só vai existir se a comunidade abraçar a ideia. Se não tiver envolvimento da comunidade, um geoparque não vai para frente. Então, por mais que a gente tenha 30 e tantos projetos no Brasil, alguns não conseguem ter esse envolvimento social e local. Então, por isso, não vão. Então, a principal diferença é isso, é que um geoparque ele não é imposto. Então, a gente tem que ir dialogar com as comunidades para saber se as comunidades topam a ideia. E sempre deixando muito claro que nenhuma atividade econômica é proibida. No Seridó mesmo, a gente, quando foi criado o geoparque, não existia nenhuma área de proteção ambiental oficial lá. Depois que o geoparque foi criado, é que hoje o Instituto de Meio Ambiente lá, que é o IDEMA, começou a observar e realmente tem algumas áreas que estão sendo pensadas para virarem reservas naturais. Tá? Então, essa é uma discussão que vem depois. Então, na experiência que eu tenho, nas áreas que hoje já são geoparque, esse trabalho de educação, de conversa com a comunidade, esses embates eles são mitigados. Porque as pessoas veem, não é só o turismo que vai ganhar. Ao mesmo tempo que vem um turista, vai vir também escolas, vai ter o turismo educativo. Quem tem um restaurante, às vezes, vai ter mais clientes para oferecer. Quem tem um hotel vai ter hospedagem. Mas, ao mesmo tempo, isso vai trazer ISS, né, para essas prefeituras, que vão reverter na melhoria da educação, na melhoria da saúde. A gente tem um caso muito clássico, assim, que eu adoro dizer, que a gente trabalhava lá no Seridó, que é uma região muito pobre, né? São 100 mil pessoas, mas uma região de um IDH muito pobre, desenvolvimento muito pobre. E a gente tem um projeto de educação lá muito forte, são os 5 sentidos do geoparque, e aí tem o caso de um aluno que ele trabalhou dentro desse projeto de geoparque, e hoje, depois que ele se formou, ele ganha a vida dele como artesão, né? Então, vem esse desenvolvimento também das populações. Então, havia esse embate muito grande há uma década e meia atrás. Hoje, como isso se espalhou muito, e as pessoas estão entendendo, até mesmo os pesquisadores compreendem mais hoje a definição do conceito, esses embates foram muito mitigados. Tá? E aí, em questão, a saúde financeira.
No Seridó, por exemplo, é um consórcio público intermunicipal. Então, cada prefeitura tem que dar um aporte mensal. Lá é muito baixo, é coisa de 2, 3 mil por prefeitura, para pagar alguns funcionários. Lá são só 2 funcionários, tá? O advogado, contador e contador. São 4 pessoas que trabalham lá. Então, quem vai pagar esses custos é o consórcio, né? São as prefeituras. E aí essas pessoas contratadas vão trabalhar em prol da divulgação do território, do fortalecimento das estruturas, na conservação ambiental. Então, lá é uma pessoa do turismo e uma pessoa da geologia que são contratados para trabalhar. Tá? Mas aí tem um advogado e um contador. Aqui em Uberaba, como é uma só prefeitura, aqui eles trabalham com um modelo jurídico de associação. Então, e aí é o que facilita para eles aqui, porque não somente a prefeitura dá um aporte mensal, mas Uberaba é conhecida também como a terra do zebu, do gado zebu, né? Então lá eles têm a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, que tem muito dinheiro e fazem um grande aporte financeiro por mês para fazer. E hoje acabou de ter o Festival Gastronômico de Uberaba, é o Festival Gastronômico Geoparque Uberaba. Uberaba vai ser o samba o enredo da Tom Maior no próximo ano, a escola de samba aqui de São Paulo, com o tema Uberaba. E aí a Tom Maior criou uma loja no Shopping Uberaba com o tema Geoparque. Então, se vocês assistem às escolas de samba, quando passar a Tom Maior, com certeza vocês vão ver alguma referência ao Geoparque. Tá? Então, a saúde financeira depende de cada modelo jurídico. Geoparque, seja consórcio no Seridó, associação aqui em Uberaba, no Araripe, lá, aporte diretamente do governo do estado, por meio da Universidade Regional do Cariri. Os outros geoparques do Rio Grande do Sul são consórcios e associações. Aqui no Corumbataí, a gente pretende, e estamos formalizando isso, ser por meio de uma fundação. No Brasil não tem ainda fundações. Então, vai ser a Fundunesp, a entidade gestora, e as pessoas, as prefeituras e outras entidades poderão fazer convênios com a fundação para dar aportes mensais e, com isso, contratar uma pessoa que vai trabalhar essa divulgação em todos os 9 municípios, uma pessoa que vai trabalhar com conservação ambiental. Essa é a realidade atual. Muito obrigado. Abro, então, aí para as perguntas. Alguém se inscreve? Pois não, Walter. Bom dia a todos, né? Parabéns, professor, pela apresentação. Tenho uma dúvida. A manutenção dessas áreas, né? Manutenção, a segurança, a zeladoria, enfim, isso tudo fica por conta desse consórcio de municípios que vão, né, na qual essa área está situada, porque a gente sabe, né, que tem degradação, vandalismo, infelizmente, né, uso de bebida, enfim, são áreas que potencialmente oferecem algum tipo de risco, assim, né, de acidentes. Tem algum guia? Existem trilhas guiadas, visitas guiadas? Como que funciona, professor? Pronto, então, é isso que eu esqueci de falar também, mas depende de cada geoparque, cada realidade, tá? A gente sabe que muitos desses locais de interesse, eles estão situados em áreas privadas, são áreas de direito privado. E aí vai depender do diálogo dessa entidade gestora, que é o geoparque, com esses proprietários, para ou liberar o acesso gratuito, como, por exemplo, vai fazer um trabalho de educação com estudantes, e aí libera, por exemplo, gratuitamente. Mas nada impede que os proprietários cobrem entrada para os visitantes nesses lugares. Não tem problema nenhum. Aí esse valor que o proprietário adquirir vai ser revertido para a conservação desse geossítio. Agora, se o proprietário der a cessão de uso para o geoparque, e aí, então, o geoparque vai ser o responsável pela manutenção desse local. Um caso que a gente tem, por exemplo, também no Seridó. A gente tem lá a Cachoeira dos Fundões, que é um paredão que, no período de chuva, forma-se uma cachoeira, e ele está dentro de uma área de influência de um parque eólico. Não sei se vocês sabem, mas hoje o Rio Grande do Norte
é o maior produtor de energia eólica do Brasil. E com isso tem todos os embates ambientais e sociais que a energia eólica traz. Mas como compensação ambiental, a empresa eólica que está lá instalada, que é a Casa dos Ventos, é a maior, né, inclusive, do Brasil, eles financiaram toda a infraestrutura desse sítio. Então, eles pagaram a limpeza, construção de passarelas, toda a infraestrutura, e eles estão passando a gestão desse sítio, que eles compraram a área também, então a área privada da empresa, e aí eles estão dando agora a cessão da área para a prefeitura. Então a prefeitura vai ser responsável pela manutenção e a área então vai ser de livre acesso. E aí com isso você destaca um funcionário para ir de vez em quando lá olhar. Se for em área privada, aí tem mais os funcionários, né? Aqui no Corumbataí, muitas dos nossos geossítios já são, inclusive, parques de ecoturismo. Por exemplo, Saltão. Né? Vocês conhecem o Saltão em Itirapina. Ele já cobre a entrada, mas ele já tem uma estrutura pronta. E lá ele tem uma das maiores cachoeiras do estado de São Paulo, que está relacionado com o patrimônio geológico, que são as rochas basálticas. Então, lá no caso do Saltão, a gente já tem um acordo com ele, ali já vai ser um geossítio do Corumbataí, mas já está toda pronta a estrutura. Então, você paga a entrada, o visitante paga, tem a piscina, tem a área de churrasco, que é diferente, é separada, e tem a visita às cachoeiras, que é o patrimônio geológico. Então, depende de cada realidade. Tá? Se for de cessão de uso para o geoparque vai ser responsável pela manutenção. Então, com isso, vai ter que destacar pessoas para irem fazer a limpeza, para ir fazer a vigilância, para ir observar se está tudo certo. Mas se for de direito privado, o proprietário vai procurar ser feito um acordo com o geoparque, e isso pode ser um convênio mesmo formal, e o que ele cobrar de entrada vai ser revertido, então, para a melhoria do geossítio, do local de interesse. Então, não pode ocorrer, então, uma desapropriação de terra, né? Não. Inclusive, não é recomendado. Um geoparque, inclusive, ele nunca deve ser criada uma lei para criar um geoparque. Se vocês ouviram um gestor falar, vamos criar uma lei para criar o geoparque, essa pessoa está totalmente equivocada, porque um geoparque ele não demanda uma lei, é um modelo de gestão, tá? Então, se o proprietário não quiser, então, infelizmente, aquele local vai ficar inacessível, ele vai sair do atrativo. Mas, por experiência própria, e isso a nível de mundo, muitas vezes as pessoas ficam reticentes. Mas depois, quando começa-se a ver a economia girando, as pessoas chegando, essas outras pessoas que estavam antes reticentes, elas voltam. Porque realmente gira mesmo a economia. Só no Geoparque Seridó, a gente fez um levantamento, no primeiro ano de chancela, 2022 para 2023, foram novas pessoas que foram visitar o território, 10 mil pessoas. O que para aquele território é 10% da população, que foram a mais por conta do Geoparque. Então, isso acaba, as pessoas que estão de início são reticentes, acabam depois, historicamente, em todos os geoparques, acabam depois chegando junto e permitindo a entrada. Mas é sempre a questão do diálogo, sempre. Alguma pergunta a mais, pessoal? Eu teria só uma perguntinha, se possível. Pois não, Madeleine. Muito obrigada, professor Matheus, pela belíssima apresentação. E eu gostaria de saber, em relação a esse geoparque, esse projeto de Corumbataí, ele está próximo daquela área de proteção do próprio Corumbataí? Então, o geoparque, ele é a área de todos os 9 municípios, né? Sim. Então, a bacia hidrográfica como um todo, ela é abrangida. As áreas de preservação permanente, né, que os próprios rios, elas não devem ser utilizadas, né? Então, todo o regramento jurídico que já existe dentro de áreas de proteção, de APP ou de APA, elas permanecem. Então, o que vai se evitar é a visita a esses locais. Agora, um caso que a gente tem aqui, por exemplo, é a usina Corumbataí, né, aqui em Rio Claro, que tem já foi abandonada, mas agora está se retornando, e a gente sabe que o Corumbataí já está com um nível de contaminação bastante elevado quando chega lá na usina. Então, o que a gente está fazendo hoje, por meio do Geoparque, é um convênio
com a usina, que vai permitir o uso daquela área, inclusive, Marcão, não sei se você sabe, mas pela Unesp. Então, é um convênio da Unesp com a usina, que vai permitir que a gente crie um laboratório lá de estudos ambientais para monitoramento dessa contaminação lá. Então, é esse diálogo que também a gente faz. Então, com a usina Corumbataí, que é um caso realmente bastante importante, além de ser um atrativo cultural, ambiental também, a gente está já formalizando esse convênio para permitir a cessão de uso, e eles estão também desenvolvendo os projetos arquitetônicos para a reabertura da usina Corumbataí nos próximos anos. Mas as APPs, o regramento jurídico, ela permanece. O Geoparque, ele tem que manter tudo que o país já faz. Ele só vem agregar mais e trazer uma gestão mais sustentável. Obrigada. Gilberto? Primeiro, parabenizar o professor Dr. Matheus pela exposição. Professor, eu trabalhei numa área aqui que chama Parque Ecoturístico da Areia Branca, que foi meu tema, estou fazendo doutorado, foi meu tema de dissertação no mestrado. E achei muito interessante. Eu penso, a início, que esse local nosso, que é de Sincalqueiros, não teria essas características de geoparque, né? Principalmente paisagem de importância internacional. Lá naquele local, a esse nível, só tem são 5 alqueires, tem 3 alqueires de floresta. Só isso por si só eu penso que não é suficiente. O que precisaria mais, professor? Primeiro que o geoparque ele teria que abranger o município inteiro. Não poderia ser somente o parque, né, de ecoturismo. O parque de ecoturismo ele pode ser um atrativo dentro do geossítio, ou dentro do geoparque. Tá? Então, por exemplo, mesmo que o parque de ecoturismo esteja pronto, Areia Branca que você falou. Isso, está pronto, professor. Então, ali está pronto. Então, pode ser um atrativo de um futuro geoparque, mas dentro do município. Então, eu não sei qual é o município lá. 3 Fronteiras. Pronto. Se em 3 Fronteiras, em outro local dele, tiver algum atrativo geológico que a gente, por meio de métodos, né, científicos, estabeleça que ali é de relevância internacional, 3 Fronteiras pode ser um geoparque. E dentro do geoparque, o Areia Branca seria um atrativo. Entendi, professor. Certo? Perfeito. Então, tem que sempre pensar, quando vai definir um geoparque, nos limites políticos e administrativos. Sim, perfeito. Entendi. Tá bom? Muito claro. Obrigado. Matheus, deixa eu interromper ele, mas então, quando você cria esse geoparque, por exemplo, de Corumbataí, isso é regulamentado em algum documento, em algum cartório? Desculpa a ignorância minha, mas isso existe uma lei que você cria, uma lei municipal, uma lei estadual que cria isso, um documento de participação que define, vai no cartório e registra, ou não existe, como você falou, o geoparque, na verdade, é um conceito, é uma aceitação da comunidade. Inclusive não deve existir lei. Se existir lei, isso é mal visto. Mas é uma chancela da Unesco. Então, quando a Unesco chega e diz, esse território aqui, desses 9 municípios, tem relevância internacional, tem gestão, tem visibilidade, tem trabalho em rede, então esses 9 municípios recebem uma chancela, recebem um selo, que aí isso tem toda a documentação da Unesco, e que vai favorecer outras atividades. O que vai se ter, por exemplo, de estatuto, e vai ter o estatuto da gestão, né, que vai ter que ir para o cartório, por exemplo, se for um consórcio. Se for a fundação, vai ter que ter os convênios formalizados também em cartório com as prefeituras, porque ele não é um geoparque, ele não tem muros, né? É o modelo de gestão deste território, como no nosso caso aqui de Corumbataí, dos 9 municípios. O que vai se ter de documentação em cartório são esses convênios, são os estatutos dos modelos de gestão e a documentação que chega da Unesco. É a Unesco chegando, e essa avaliação é sempre de 2 profissionais estrangeiros, e sempre novos. Então, quem vier avaliar Corumbataí em 2027, nunca mais vai poder vir avaliar o Corumbataí. Vai ser sempre 2 novos profissionais. Então, esses 2 profissionais vão fazer uma avaliação e, dando tudo certo, a Unesco vai chegar com um selo, com a sua documentação, com certificado
que tem um certificado da Unesco assinado pelo diretor da Unesco, mostrando, ó, isso aqui é um geoparque. Isso daqui cumpre todos os requisitos e pode ser chamado Geoparque Mundial da Unesco. O documento constitutivo seria da Unesco, então, professor? Por exemplo. Aí a gestão é que dependeria das circunstâncias. Exato. Então, a gestão vai depender. Se for consórcio, vai ter o estatuto do consórcio, assinado em cartório pelos prefeitos. Se for a fundação, vai ter os convênios também assinados em cartório pelos prefeitos e pela entidade conveniante, que é a Fundanesp. Margarete, por favor. Bom dia, professores e colegas aí, encerrando o semestre, né? Que bom. Professor Matheus, me chamou a atenção, assim, como é que começa o processo, né, de indicação para a Unesco? Pelo que eu entendi, vai muito do interesse de pesquisadores das universidades em apresentar, a partir das suas pesquisas, para a Unesco essa, vamos chamar de abordagem e de qualificação do Geoparque. É isso mesmo? É sempre um interesse maior de estudo de pesquisa das universidades que se começa o processo junto à Unesco? Significa que no Brasil a gente pode ter N outros geoparques que ainda não foram explorados e que estão aí para serem estudados pelos pesquisadores e pelas universidades? Ou, além das universidades, tem interesse de outras instituições, outros órgãos para isso acontecer no Brasil? O processo embrionário de um geoparque, mas muito antes de ir para a Unesco, ele de fato começa com a pesquisa científica. Porque é a pesquisa científica que vai dizer se ali de fato tem um patrimônio geológico de relevância internacional. Se não tiver, não vai para frente. Porém, somente a pesquisa científica não forma um geoparque. Então, o iniciozinho de um geoparque é na pesquisa científica. Mas depois essa pesquisa científica tem que reverberar pela comunidade. E aí a comunidade, por meio das ONGs, por meio das entidades de classe, por meio dos gestores, que vai dizer se realmente quer ou não quer enviar para a Unesco. Então, quem vai enviar para a Unesco não são os pesquisadores. Tem que ser o órgão de gestão. Esse órgão de gestão vai estar relacionado, por exemplo, com as prefeituras, com as entidades, com os artesãos, tudo. Então, começa com a pesquisa científica. Mas quem vai enviar o primeiro documento para a Unesco, que a gente tem que mandar, que é uma carta, né, dizendo eu tenho interesse em ser geoparque, é o primeiro documento. Quem vai enviar isso e vai assinar não sou eu, professor. Quem vai ter que assinar vai ser ou o prefeito, por exemplo, de Rio Claro, ou o presidente da Fundunesp, mas com o apoio da população. E esse é um processo que leva, no mínimo, 2 anos. Porque você manda a carta hoje, depois você tem que mandar um dossiê completo. E aí, nesse dossiê, não é um dossiê científico. Ele vai ter a parte científica, mas vai ter que dizer em quantas línguas e idiomas está o site oficial do Geoparque. Vai ter que dizer qual é a sustentabilidade financeira. Vai ter que dizer quantos parceiros da comunidade estão envolvidos. Então, é um processo que começa na ciência, mas ele tem que reverberar pela comunidade para poder avançar. E o Brasil, de fato, ele tem a potencialidade de ser o país com uma das maiores quantidades de geoparques no mundo. Porque nós temos paisagens e patrimônios geológicos únicos no mundo. Então, se a gente tem essa diversidade de fauna e flora, por baixo a gente tem um patrimônio geológico também super importante, né? Hoje a gente só tem 6 na rede mundial, mas a gente tem possibilidade de, em breve, ter muitos mais. Aí só para completar, precisa, então, ter uma decisão política, né, dos nossos representantes, e que também, embora a universidade identifique, se não houver essa vocação política, vamos chamar assim, não vai para frente. Não vai. Então, de novo, a gente depende de decisão política para um movimento maior, né, no caso decisão brasileiro. Política, e que tem que vir, é o que a gente chama, é um modelo bottom-up. Tem que a comunidade pedir, e é isso que a gente está vendo no Corumbataí, sendo muito sincero para vocês. A gente teve muita dificuldade com os gestores políticos. Mas com esse trabalho de formiguinha que tem sido feito há muitos anos, eu só estou aqui há 1 ano e meio, então é um trabalho muito antes de mim.
Mas esse trabalho de formiguinha que tem sido feito com as comunidades e tal, no último mês de outubro, nós tivemos aqui dos 9, 6 prefeitos vieram aqui dizendo para todo mundo, e está gravado no YouTube, eu apoio o Geoparque. Mas por quê? Porque as comunidades estão pedindo isso. Quando a gente dependia somente do prefeito, não ia para frente. A gente não consegue, às vezes, nem reunião com o prefeito, né? Mas como as comunidades foram convencidas e querem isso, então os prefeitos agora estão apoiando, e por isso que nós estamos com a meta de 2027 enviar os documentos para a Unesco. Mas, de novo, não sou eu, o professor Matheus, que vou até ajudar na escrita do documento, mas não sou eu que vou enviar. Quem vai enviar a entidade gestora é a Fundo Unesp, com o apoio dos prefeitos e com o apoio da comunidade. É bem diferente, realmente, a concepção do geoparque, né? Ele é bem... como você disse, agora você detalhando um pouco mais, você vê até que a palavra parque, ela nos remete a um contexto que não é necessariamente o contexto de um parque, né? Por isso que a gente... da comunidade. Outro tema. É bem bacana. Acho que tem a Madeline de novo. Só uma observação, professor. É que, na verdade, é uma parceria mesmo, né? É uma parceria que começa pela ciência, depois a comunidade e depois o órgão administrativo, né? E depois a Unesco, né? Que é internacional, né? No caso, né? Quer dizer, uma grande parceria que vem de baixo para cima. É interessante mesmo, né? Exatamente isso. Se não tivesse a parceria, que é esse trabalho em rede que a gente faz, sim, não dá certo. E tem um diferencial muito importante nos geoparques, que diferentemente do patrimônio mundial e das reservas da biosfera, que quando a Unesco dá o selo, aquele selo é eterno, o selo da Unesco para geoparques, ele só vale por 4 anos. A cada 4 anos você é renovado. Então, se hoje está tendo o apoio, mas daqui a 4 anos as coisas desandam, você perde o selo. Então, é uma avaliação contínua que favorece o contínuo desenvolvimento de um geoparque. Bem bacana, Matheus. Puxa vida. Bem disciplinar. Desculpe. Posso fazer um comentário? Então, o que eu vejo aí de bastante diferente, eu acho, em relação a algumas propostas que o governo tem para essas questões ambientais, é o acompanhamento, não é? E acompanhamento, está indo bem, não está indo, o que nós podemos mudar, voltar, avançar, porque às vezes essas políticas públicas do governo têm boas ideias, mas o acompanhamento não ocorre e isso vai se perdendo. O que eu vejo de importante aí no Geoparque é esse acompanhamento, vamos dizer, de uma fiscalização com um olhar de realização, né? Não de briga política, e essa questão eu achei importante isso. Imagina, por exemplo, um geoparque recebe uma chancela, por exemplo, no nosso caso lá, no interior do Rio Grande do Norte, e aí depois as coisas não desandam, e aí perde a chancela. Isso vai cair no colo do político. Então, a gente vê nos últimos anos lá, todos os candidatos a prefeito lá e até os governador colocam em seus planos de governo o geoparque. Porque eles sabem, mesmo que tenha sido em outro governo, se perder, quem vai ficar marcado é quem está na governança agora. Então, isso favorece que o investimento siga, né? Agora mesmo lá no Geoparque, a gente teve um investimento de 1,5 milhão para a instalação das placas de interpretação no Geoparque. Então, hoje nós estamos com as placas lá também. Então, é um investimento alto, né? Que o político só vai fazer porque vai ter, claro, uma vantagem para ele, né? Mas se ele não fizer, vai ser pior, porque vai perder a chancela e aí ele vai ficar marcado como o político que tirou o Geoparque do Rio Grande do Norte, por exemplo, né? Então, quando é chancelado, você voltar para trás é muito difícil. E essa contínua avaliação favorece muito. E olha que já teve geoparques no mundo, geoparques que, como, por exemplo, o Vulkaneifel, que é um geoparque da Alemanha, foi um dos primeiros geoparques, ele já foi expulso, ele já perdeu o selo, porque as coisas não andaram.
Só que, é claro, houve um movimento, né? E eles depois conseguiram de volta o selo. Mas essa contínua avaliação favorece muito a política. Eu vejo que permite a continuidade ou não, né, o que não acontece em muitas políticas públicas ambientais, que a coisa vai enrolando e não há acompanhamento, porque não é só ter a política, o investimento, a fiscalização, sei lá se é essa palavra, o acompanhamento, é muito importante, porque senão fica um investimento mal aplicado. Não, bem aplicado na ideia, mas mal aplicado no funcionamento do processo. Algo assim. Eu vou abrir, então, mais uma pergunta para a Margarete, e aí gostaria, se possível, se alguém quer mais, senão a gente encerra. O professor Matheus tem aí alguns compromissos aí, ele já me adiantou aí. Por favor, Margarete, fique à vontade. Na linha mesmo do financiamento, existe alguma lei de incentivo federal, né? A exemplo da Lei Rouanet, da lei dos Pronaps, etc., que pode ser direcionado o dinheiro privado para esse tipo de trabalho, Matheus? A universidade participa de editais, por exemplo? Todos esses editais de fomento, seja na área ambiental ou cultural, podem ser buscados, né? Como são principalmente aqueles que são consórcios públicos, fundações, né? São entidades de caráter mais privado, né? Sem fins lucrativos, podem ser buscados. A gente lá no Seridó, por exemplo, a gente conseguiu muitos recursos por meio das compensações ambientais, né, de usinas eólicas que se instalaram na região, e aí, com o diálogo com o Instituto de Desenvolvimento do Meio Ambiente, alguma parte dessa compensação acabou se tornando recurso para o Geoparque, e também algumas dessas entidades privadas, como por exemplo a Casa dos Ventos, também lançam editais próprios para apoiar projetos de educação, projetos de cultura, que podem ser buscados, né? Porque um geoparque não é só sobre geologia, né, gente? Ele é sobre educação, sobre cultura. Então, tudo isso pode ser buscado, sim. Todos esses editais, a Rouanet também, a pessoal da usina Corumbataí está buscando agora a Rouanet para tentar recuperar lá a usina Corumbataí e, com isso, tentar recursos para a recuperação, né? A gente tentou agora também emendas parlamentares, a gente conseguiu lá no Seridó a aquisição de alguns materiais, inclusive carro especificamente para o Geoparque por meio de emendas parlamentares federais. Aqui no Corumbataí a gente tentou agora uma emenda também estadual. Então, todas essas fontes de financiamento permitem, né? Principalmente pelo caráter do projeto e da entidade gestora. Matheus, vou pedir licença aos colegas para encerrar. Matheus, gostaria muito de agradecer ao seu compartilhamento, do seu conhecimento. O Matheus é um cara muito humilde, né? Mas, na verdade, o que eu escuto no departamento é o Seridó, em grande parte, graças a ele, né, o envolvimento dele na criação desse parque, né? Então, Matheus, muito obrigado. Eu acho que foi maravilhoso aí para todos nós conhecer um pouco dessa realidade, eu acho que um pouco distante aí, né, do nosso conhecimento. Agradeço em nome do programa, né, como professor da disciplina. Muito obrigado. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado. E quem sabe uma próxima vez a gente não te chama para algum evento aí, Matheus. Muito obrigado, viu? Não, eu que agradeço, gente. É sempre um prazer falar sobre a temática. O que vocês precisarem também, só mandar e-mail, perguntar. O Marcão está aqui quase no meu corredor. Então, sempre eu... E é realmente isso. É um trabalho em rede, muitas mãos, mas em prol do desenvolvimento sustentável. Tá bom, gente? Tenham bom final de semana. Parabéns, professor. Muito obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado. Um abraço. Valeu, Marcão. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, Até profe. mais. Bruno. Tchau, Até velho. mais, velhinho. Até mais, gente. Tchau, Um abraço para todos aí. Valeu.
Muito legal. Oi, Kedo, tá bom?